Botei para gravar. Então vamos à nossa oração. Todo mundo sabe onde a gente está no livro aí, né? A Malu fotografou a página e marcou onde a gente estava. Todo mundo sabe onde está, então, gente? Como que é o nome da senhora aí de Dourados? Elizabeth? Ótimo. Bem-vinda, Elizabeth. Então vamos começar então, né? Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando nos construir pela aquisição de conhecimentos que possam levar à alteração definitiva dos nossos sentimentos e dos nossos próprios pensamentos de forma continuada, mesmo nas situações mais difíceis, que estejamos sempre, sempre, sempre a bendizer o Teu nome, a agradecer as dificuldades, a agradecer as dores, pois sabemos que tudo que nos acontece tem uma finalidade positiva, uma finalidade de crescimento, uma finalidade de evolução. É justamente o nosso acanhamento intelectual que não percebemos a grandeza das oportunidades de progredir e de servir a Ti. Assim, Mestre Jesus, auxilia-nos na aquisição de tudo aquilo que possa nos transformar de forma definitiva, que a nossa própria consciência nos perceba, a partir de determinado instante, essa transformação evolutiva a ponto de nos dar uma felicidade mais contínua, uma alegria mais perene em nossos corações, a ponto de nada nos alterar, que nos tornemos pessoas de bem conforme enunciado no Evangelho. Abençoa-nos hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, gente. Então vamos lá. Estão ouvindo aí? A gente está ainda no capítulo 1 sobre forças atômicas, não é isso? Malu, você me deu aquele, como é que fala? Qual anfitrião? Então nós estudamos aí a respeito do plasma divino, que nós estamos mergulhados no plasma divino. Todos nós, né? Todos os planetas, todos os sóis, todos os seres, todos os mundos, todas as constelações. E nesse plano, os arcanjos estão a construir os sistemas, as moradas celestiais, não é isso? E assim, as próprias galáxias surgem como uma explosão de vida. Mas, como esses arcanjos não têm a capacidade criativa de Deus, tudo que eles fazem tem um caráter temporário, ainda que dure milhões e milhões de anos. Assim, as galáxias vão se transformando em nebulosas, elas vão pouco a pouco morrendo, mas as próprias nebulosas futuramente ressurgem em outras galáxias formadas, né? Que a nossa Via Láctea tem 260 bilhões de sóis, mas é uma galáxia nova, até a forma espiralada dela mostra que é uma galáxia de começo, porque Andrômeda tem 1 trilhão de sóis e já é uma forma elipsal da galáxia, né? E que nós vimos aí, comparando o nosso Sol, uma estrela pequena, que ela não é nada perto de outras estrelas como Betelgeuse, Canopus, Arcturus, Antares, né? E outras estrelas aí que surgiram muito maiores, como, por exemplo, WY Canis Majoris, uma estrela maior do que todas essas aí, talvez a maior estrela até hoje identificada, né? E agora estamos estudando a respeito das forças atômicas. Então vamos lá. Toda essa riqueza de plasmagem, porque só a nossa Via Láctea é uma galáxia pequena, a luz percorrendo um extremo ao outro da nossa Via Láctea ia levar com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ia levar 1000 séculos para atravessar de um extremo ao outro com toda essa velocidade. Só na Via Láctea, que não é uma galáxia de nada aí.
Então, toda essa riqueza, por isso a riqueza, né? De plasmagem, nas linhas da criação, ergue-se a base de corpúsculos sobre irradiações da mente. Então, quem é que são essas mentes, né? São essas mentes aí dos espíritos crísticos, né? Auxiliado por arcanjos, que, utilizando esse plasma divino, constrói essas moradas com as irradiações das suas mentes. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual de nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, corpúsculos e irradiações. André Luiz está dizendo, apesar da gente estar desencarnado, não podemos definir em sua multiplicidade e qual é a configuração. Quais são as formas de todos esses corpúsculos? Quais são as formas e configurações de todas essas irradiações? Nem eles que estão desencarnados, eles sabem. A física já aponta que existem mais de 200 partículas conhecidas. Quer dizer, partículas menores que o elétron, partículas menores que o próton, menores que o nêutron, que formam o próton, o nêutron e o elétron. São partículas aí que se conhece apenas 200. E eles não sabem, nem os espíritos sabem dizer, do porte de André Luiz, quantas tem, como elas são, como são essas partículas, como são esses corpúsculos, como são essas ondas, não sabe. Porque a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com os espetáculos e grandeza. Quer dizer, a morte aumentou a concepção? Aumentou as ideias, sim, aumentou. Mas eles ficaram mais introspectivos em função disso. O senso moral melhorou? Melhorou. Mas não sabem resolver de maneira absoluta todos os problemas que existem no universo, né? É muita coisa. Por exemplo, vamos pegar o Livro dos Espíritos. Eu vou pegar aqui a questão 27. Espera aí. Lembram há pouco que alguém ganhou um prêmio Nobel de Física com uma tal de partícula de Deus, a partícula do bóson de Higgs? Lembram disso? Que ele teve uma ideia lá pela década de 60, não é? 60, 70, 1960, 1970, a respeito dessa partícula, que ela era capaz de dar uma propriedade de peso, de massa para as outras partículas. Então, essa era a função da partícula de Higgs. E isso gerou um prêmio Nobel a ele, né? Mas vamos ler a questão 27 do Livro dos Espíritos, que foi escrita em 1857. 1857. A questão 27 diz assim, eu vou ler para vocês. Haveria, assim, pergunta Allan Kardec, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. Sim, são esses elementos, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, a Trindade universal, para o Espiritismo, é Deus, a matéria e o Espírito. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então surge aí um quarto elemento, né? Mas que ele está fora da trindade, que ele se junta ao elemento material para fazer um papel de intermediário entre o espírito e a matéria.
muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, a matéria. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal, embora, sobre um ponto de vista, possa classificar como o fluido universal como um elemento material, ele se distingue do elemento material por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado esse fluido universal entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria. E suscetível pelas suas inúmeras combinações com a matéria, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou se quiser, esse fluido primitivo, ou fluido elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiria as propriedades que a gravidade lhe dá. Ora, o bóson de Higgs, ele disse o seguinte: é essa partícula que consegue dar massa, que consegue fazer com que os corpos sejam atraídos pela gravidade, certo? Então, o bóson de Higgs tem a ver com esse fluido universal. E o Livro dos Espíritos não ganhou prêmio Nobel nenhum, mas deveria, porque ele falou em 1857 que esse fluido e o bóson de Higgs, ele falou mesmo isso, olha, sem o bóson de Higgs, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e não adquiriria as propriedades da gravidade. Ora, mas isso o Livro dos Espíritos trouxe em 1857, de forma mais antiga. E ninguém deu um prêmio aí para o espírito, que a gente não sabe quem foi que respondeu essa questão aí. 100 anos antes. 100 anos antes de Higgs, ou mais. Um século antes. Tá. Então tá, vamos lá. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos com esse fluido que a gente leu da questão 127, né? Esse fluido elementar, esse fluido universal, que sem ele a matéria estaria em estado contínuo de desagregação e não seria atraída pela gravidade. Mas com ele congregam-se, sob a ação dessas inteligências, desses arcanjos, em colmeias imensas, e sobre a pressão espiritualmente exercida, uma pressão de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas com controle. As áreas espaciais intraatômicas são reduzidas às áreas dentro de cada átomo, sem perda do movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada, para que se transforme num núcleo de átomo. Como é que pode, no núcleo do átomo, estão unidas partículas de carga, todas elas positivas? Já pensaram nisso? E mais os nêutrons, quer dizer que sem carga. Como é possível? Porque partículas de cargas diferentes, elas se repelem. Quer dizer, de cargas iguais, elas se repelem. Mas no núcleo estão as cargas iguais. Como é possível? Qual é essa força orientada por inteligências superiores que congregam os núcleos dos átomos, reduzindo os espaços dentro do átomo, sem perda de movimento, para virar o núcleo, de que se esculpem os planetas? Quer dizer, ele não vai fazer isso em um átomo, vai fazer isso em todos os átomos de um planeta, estando eles na atmosfera ou no solo, em cujo seio as mônadas celestes, os princípios inteligentes, encontrarão adequado berço ao desenvolvimento.
Aí duas coisas a gente vai falar aqui. A Malu me deu aí a... Eu sou agora co-anfitrião. A Malu me elevou. Cadê aqui? Eu tenho que aprender a mexer melhor nesse negócio. Aqui. Aqui, ó. As forças da física. A força gravitacional, digamos, se ela fosse 1, estão vendo lá embaixo, força gravitacional, se ela fosse 1, e essa força surge pelo fluido universal, como a gente viu aí da questão 27 do Livro dos Espíritos, repetido de alguma forma aqui, no livro que a gente está estudando. Mas vejam a força nuclear forte, quer dizer, a força que vai formar os núcleos dos átomos, que é o que a gente está estudando aqui. Ele é 10 elevado a 38 vezes a força de gravidade. Então, qual é essa força? Qual é a dimensão dessa força? Porque a gente sabe que a gravidade atrai. Agora eu vou tirar aqui. Espera aí, como é que eu faço aqui? Para tirar a projeção. Aqui. Saiu. Então, vocês viram que a força de gravidade ela é uma força significativa, porque ela atrai os objetos com quase dando uma aceleração para os objetos de cada 10 metros por segundo. A velocidade aumenta a cada segundo, né? Mas e a força que forma os núcleos é quase 10 elevado a 40 vezes a força gravitacional. Ora, aí a gente vai para o livro A Caminho da Luz. Vamos lá para o livro A Caminho da Luz. Emmanuel diz assim no livro A Caminho da Luz, logo no começo, que quando surgiu aquela flâmula do Sol, Jesus formou com aquela flâmula o planeta Terra. Era tudo incandescente no começo, depois ele foi modulando aquela formação de planeta, depois surgiu o elemento árido, surgiu o oceano, surgiu a atmosfera. Aí diz assim, as mãos de Jesus descansaram. E aqui diz, sobre a orientação dessas inteligências superiores, mas lá fala as mãos de Jesus, no livro A Caminho da Luz. Forma-se o núcleo de cada átomo que existe na Terra. Porque eles estão controlando. Eu vou com Emmanuel, então. É a mão de Jesus que imprime uma força 10 elevada a 40 vezes a força de gravidade, capaz de formar os núcleos e unir nos núcleos dos átomos as partículas de mesma carga. Já imaginaram isso? A força de Jesus? É isso aí. É isso aí. É muita coisa. É muita coisa. Tem que ter que parar para respirar. 10 elevado a 40 vezes a força de gravidade capaz de... Para imaginar, João. Não consigo imaginar essa força na mão de Jesus. Não dá. É uma coisa assim que acho que nem desencarnado eu vou estar igualzinho o André Luiz, nem desencarnado eu vou conseguir. E olha que ele faz isso para todas as colônias espirituais que estão ao redor da Terra, a própria crosta terrestre, dentro da crosta, enfim, tudo. O nosso átomo. Os átomos de carbono que estão no meu corpo, de oxigênio que eu acabei de respirar e foi para a hemoglobina do sangue, vai alimentar as células. Todos esses átomos estão organizados por essa orientação de inteligências superiores, que ainda me deixa a liberdade de raciocinar. Meu Deus do céu. Então vejam que coisa, né? Então vamos lá. É de cair o queixo, como se diz, né?
Mas a gente tem que prosseguir. Apesar dessa informação, a gente tem que prosseguir. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam. Então, para um pouco. Os mundos, ele botou no plural, né? Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam. Os mundos, eles têm finalidades diferentes? Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Evangelho segundo o Espiritismo. Não, capítulo 3. Né? Muitas moradas. Quais são os tipos de mundo que tem? Vocês lembram? Primitivo. Primitivos. Regeneração. Pulou um. Não, tinha antes. Primitivos. Prova e expiação. Provas e expiação e regeneração. Provas e expiações. Regeneração. Ditosos. Ditosos. Felizes Não, e temos ditosos. felizes. Felizes e ditosos. Tem mais um. Qual é? Angelicais. Angelical, né? É o angelical. Celestiais ou divinos? É. Mundos celestiais ou divinos. Tá. Celestiais. Esses mundos, eles têm a mesma finalidade, todos eles? Não, eu acho que não tem. Qual é a finalidade dos mundos primitivos? A evolução do ser humano. Servir para as primeiras encarnações. Primeiras encarnações. Qual é a finalidade do mundo de provas e expiações? Vocês sabem? Nós, coitados. Estamos fazendo estágio. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade de todos os mundos de provas e expiações que existem no universo? A evolução. Evolução, né? Todos, mas assim... Todos são. Mas cada um conforme o grau evolutivo, né? Do ser humano. Vê que não é mais para as primeiras encarnações da espécie humana. Isso é a finalidade dos mundos primitivos. E a nossa? Qual é a finalidade do nosso mundo? Não é desenvolver o senso moral, não, mas eu não lembro. A finalidade do nosso mundo, a finalidade de todos os mundos de expiações e provas que existem no universo, a finalidade dele é servir de degredo a almas decaídas. Ixi, Maria. É servir de hospital-prisão. Mas não são todos os espíritos que estão no mundo de provas e expiações que estão em expiação. Porque aqui tem espíritos que são terráqueos, né? Como a raça amarela, a raça negra. Mas a gente agora já não pode mais falar disso. Mas essas duas raças são raças originalmente terrenas. Aquelas outras 4 raças no livro que vieram de Capela, que a gente sabe, os egípcios, né? Os indo-arábicos, os hindus, né? Esse pessoal todo foi degradado. Então, a finalidade do mundo de provas e expiações é receber espíritos degradados. Essa é a principal... Vejam lá no capítulo 3 do Evangelho. Isso é o que há de comum para todos os mundos de provas e expiações. Mas quem está em expiação são aqueles que da Terra estão no nível intelectual mais elevado. Está mais sensível, que sofre mais diante das circunstâncias idênticas da vida. Por exemplo, pega uma pessoa que ela é aqui terrena, ela não tem tanta sensibilidade para sofrer, apesar de passar pelas mesmas provas. Aquele mais sensível sofre mais. São aquelas raças inteligentes que estão na Terra. Eles estão em expiações. Eles são degradados. Nós somos degradados. A gente se fez causa de perturbação em outros lugares. E qual é a finalidade do mundo de regeneração? Para onde a gente quer ir? Esse é de estar, é repouso, né? De preparação.
Servia de uma fase de repouso, uma fase de transição para um mundo feliz, né? Então, vejam que os mundos têm aí diferentes finalidades, não é assim, todos os mundos têm a mesma finalidade. Sim, se for assim a evolução, tudo bem. Mas o de provas e expiações, por exemplo, é servir de degredo. Há espíritos que se tornaram perturbação em outros lugares, são banidos de lá. Então, vamos, ó. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam. E essas finalidades são variáveis, conforme os mundos. E servem a essa finalidade por longas eras. Quer dizer, então, a Terra que vai se tornar, que está se tornando um mundo de regeneração, um mundo de transição, a finalidade dele vai mudar. Vai deixar de ser uma prisão-escola, um local de degredo, para ser um local de tranquilidade, de transição. Não é legal? Foi provas e expiações por longas eras, mas está deixando de ser. Foi primitivo. Mas a finalidade da Terra vai mudar. Por longas eras consagrados à evolução do espírito. De uma maneira geral, é evolução. Até que, pela sob pressão sistemática, sofram o colapso atômico, até que um dia o próprio planeta, os planetas deixem de existir, pelo que se transmutam, se transformam em astros cadaverizados. Isso também vai demorar, né? Isso também vai demorar milhões de anos. Mas isso é evolução. Quando o planeta se destruir, a gente já nem tem mais corpo, não tem mais nem corpo físico, então a gente não vai sofrer ali algo grave, né? Já estaremos puros, se Deus quiser, chegando ao... Sim, pode. Pois não, Lourdes, pode falar. Eu queria saber o seguinte, quando isso acontecer, vamos dizer assim, nosso espírito já vai estar evoluído. Sim, já vai estar evoluído. Muito então, quer evoluído. Dizer que todos evoluídos, né? O que não tiver evoluído vai para outro planeta, né? Exato. Eu acho que é isso que eu estou entendendo. E mesmo a gente pode estar em outro local. Uhum. Pode estar em outro local. Por exemplo, Bezerra de Menezes, ele conseguiu o mérito de estar em outro planeta, pediu para ficar aqui. Uhum. Mas que outro lugar ele ia morar? Foi falado? Ele ia morar em Saturno? Ele ia morar em Júpiter? Porque, como a gente sabe da Revista Espírita, tem espíritos muito evoluídos morando em Júpiter, morando em Saturno. Foi para lá que ele foi convidado aí? Então, quando isso acontecer, vai demorar muito e a gente vai estar perispírito muito quintessenciado, não vamos sofrer nada disso, ou talvez já estejamos em outros locais, não vai ter problema nenhum. Tem algum conhecimento eu não sei, de um mundo primitivo? Não sei. Vênus não é um mundo primitivo? Eu estou falando de alguma recordação, mas não lembro de que livro, então eu nem deveria ter falado, já que eu não citei a fonte. Porque no próprio livro, eu sei que no próprio Evangelho, no capítulo 3, diz que todos os sistemas planetários, eles têm mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes. E Capela seria um mundo de regeneração. Agora, eu não sei se a gente está se tornando em regeneração, será que eles já estão se tornando felizes? Né? Porque cada vez a velocidade de avanço, de superação é mais alta, né? Cada vez é uma velocidade de superação mais elevada. Então, vamos lá. Essas esferas mortas... Então, ele está falando de um prazo de milhões e milhões de anos. Contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem por meio de explosão ordenada. Então, até as explosões que a gente vê aí das estrelas são explosões ordenadas.
surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução de moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e se perpetua em sua glória criativa. Aí a gente pensa, então, mais para frente, o nosso Sol, que é um Sol pequenino, vai se transformar numa estrela gigantesca vermelha e vai explodir depois. Sim. Aí, quando ele chegar nesse tamanho, vai abranger todos os planetas em si. O Sol, que é pequenino, não chega nem na órbita de Mercúrio, vai passar de Júpiter, como uma estrela gigantesca que explode. Pum! E aí vai espalhar corpúsculo para todo lado para a reconstrução de outras moradas, em outros locais. Ora, mas e os elementos que formam o nosso corpo físico e perispiritual? De onde que veio? Porque, por exemplo, no Sol, o que tem é hidrogênio e hélio, os elementos mais primitivos, hidrogênio e hélio. Aí ele vai se tornando denso, denso, explode. Pum. Explodiu. Átomos de hélio, 3 átomos de hélio, quando eles se chocam simultaneamente, 3 átomos de hélio, eles vão posteriormente formar um átomo de carbono, que é a base de toda a vida orgânica que tem na Terra, é o carbono, o elemento carbono. Foi formado há quanto tempo o carbono que tem na nossa Terra e que serve para os nossos corpos, que serviu para os corpos dos dinossauros já extintos, que serviu para os corpos dos povos que já não existem, como, por exemplo, os gregos, da história antiga, os romanos. É o mesmo carbono que teve na vida desses dinossauros que está na nossa vida, porque ele está aí há mais de 8 milhões de anos. Esse carbono que está nos sustentando a vida, que eu vou como uma banana. De onde veio esse carbono? Veio da explosão de uma estrela. Há muito, milhões de anos atrás que chegou o carbono aqui. Já pensaram nisso? E um dia isso tudo vai explodir também, espalhando átomos para todo lado, de ferro. Quanto tem de átomo de ferro na gente? Veio de uma explosão de estrela. Já pensaram nisso? Veio de uma explosão estelar. Que coisa, né? Pelo amor de Deus, a grandeza divina é tão alta que a gente tem que parar para respirar, porque a gente não vai conseguir entender tudo isso aqui. É muita coisa. A nossa cabecinha pequena. É muita coisa. É muita coisa para a nossa cabecinha pequena. É muita coisa. Então, vamos lá. Aí agora ele vai falar luz e calor. Tá vendo como é esse livro? Ele vai falar, assim, de partes, porque nem eles sabem tudo, como ele disse. Ele veio falando definições e algum conhecimento sobre o plasma divino, sobre a cocriação em plano superior pelos arcanjos, impérios de estrelas, como é a nossa galáxia, como são essas forças atômicas. E agora vai falar da luz e do calor. É muita coisa, gente. Então, vamos lá. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao influxo dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, né? A Juliana aí está falando que ela gosta do frio, mas eu gosto mais do calor, hein? Aí a gente pensa aqui, ó, de onde vem essa luz e calor que nos acalenta? De onde vem essa luz e calor que nos acalenta? Volta aqui, compartilhamento de tela. Aqui. A física vai dizer o seguinte: quando um elétron, uma partícula elétrica negativa que gira em torno do núcleo, que é sustentado, o próprio núcleo e essa partícula
por essa força das mãos dos espíritos crísticos, no nosso caso de Jesus, com uma força imensa, controlando tudo. Mas quando uma partícula de elétron se aproxima do núcleo, ele emite uma luz e uma onda de calor, uma onda luminoso-calorífica, conforme está aí. Estão vendo isso? Mas, pelo que está dizendo aqui, né, ao influxo dos tutores espirituais. Então, a gente não sabe bem como é que isso, mas a fonte talvez seja desses tutores espirituais que estão dando luz e calor, porque a gente sabe que os perispíritos são luminescentes. A gente sabe que o perispírito, eles são, quanto mais elevado, tem mais calor, pelo amor significativo que possuem. Aí vamos, volta. Volto, como é que eu volto mesmo? Aqui. Sem nos referirmos às forças de outra espécie, que a gente já viu lá, aquelas 4 forças da física, né? Força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca, e aquela outra lá que eu não estou lembrando o nome, qual que era o nome? Vocês lembram? Aí, ó, eletromagnética e força eletromagnética. Sem nos referirmos às forças de outra espécie, que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência, talvez outros espíritos crísticos, também com Jesus, né, mandem outras forças. Temos, assim, a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos, como a gente mostrou aí, supridos de energia, né? Quando o elétron sai para uma órbita mais próxima do núcleo, diminuindo a sua energia, ele emite a luz e o calor. São estes que, excitados, os átomos, na sua íntima estrutura, despendem as ondas eletromagnéticas, como a gente mostrou na figura. Mas, como ele falou lá, vem de outros espaços cósmicos. Aí a gente vê, por exemplo, o Sol, a fusão nuclear do hidrogênio, que tem energia de milhões e milhões de bombas atômicas. Quando 2 átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio, isso emite muita luz e calor, isso é o que acontece no Sol. E a cada segundo, 4,7 bilhões de toneladas de massa do Sol se transformam em luz e calor. A cada segundo, 4,7 bilhões de toneladas de massa solar viram luz e calor. E isto ocorre há mais de 5 bilhões de anos. E vai durar outros 5 bilhões, até que o Sol vire uma estrela gigantesca vermelha que vai engolir os próprios planetas, né? Mas vejam aí. Ora. E a gente tem o nosso Jesus aqui, mas e o Jesus lá do Sol? Porque Emmanuel vai falar, né, que tem uma rede de espíritos crísticos que se aproximaram da Terra quando a Terra se formou e quando Jesus veio nascer aqui. Foram essas 2 vezes, até hoje. Mas estão sempre emitindo luz e calor. Vem do espaço cósmico. Que coisa, hein? Não dá para a gente entender tudo isso. É muita coisa. Como diz o Chico Xavier, ele voltou e teve que tomar... Ele veio tomar café. Cadê o café aqui de casa? Aqui? Se nem o Chico não entendeu essa coisa toda, como é que a gente vai entender? Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, com relativa segurança,
as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, porque a gente acha que a luz é uma onda, não é. Ela é uma partícula onda, como diz a física. E embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam ao calor e à luz, que não são nem suspeitadas por nós, insuspeitadas por nós, na vastidão universal, há quem abaixo do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona das nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente, uma agitação inteligente dos átomos, compelindo-nos a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Não vai dar para entender isso. Não vai dar para entender como se forma a luz. Não vai dar para entender que tem radiações que nem luminosas são, que está além do ultravermelho e aquém do infra, está além do ultravioleta e aquém do infravermelho. Se a gente não entende nem o que a gente vê, eu vou falar simplesmente o que ele diz aqui. Olha, eu prefiro reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre. Olha, como a gente não entende, a gente vai ter que estudar para sempre. Mas, por enquanto, eu prefiro dizer o seguinte: isso aí é o hálito divino do Criador. O hálito de Deus está em toda parte, a luz é hálito divino. Essas energias que nem são reconhecíveis para a gente, isso é hálito divino, a gente não sabe dizer. Percebe o que ele está falando? Não dá. Mas sem querer parar de estudar, porque se a gente não está entendendo, tem que estudar sempre. Aí ele vai para outra definição. Cocriação em plano menor. Mas parece que essas outras radiações, aquém do infravermelho e além do ultravioleta e a própria luz, não sei, ele está dizendo que isso é coisa de Deus. Isso é radiação divina. Concordo, então, vamos lá. João, porque não tem como. Eu não consigo nem imaginar esses 300 mil quilômetros por segundo. Não dá, não consigo. Como 300 mil quilômetros? É muita coisa, né? Não dá. A gente bota no carro ali 100 quilômetros, a gente já acha uma velocidade enorme. Imagina 300 mil. Em um segundo. Em um segundo. A gente põe 100 quilômetros por hora. Não dá, João. É muita coisa. Eu vou ter que, para dizer a verdade, eu acho que eu ainda estou no berço ali, ainda estão me embalando, porque eu desconheço completamente. É muita coisa, né? É muita coisa. Dia, quem sabe, eu vou aprender isso aí, mas eu prefiro acreditar que isso aí é o hálito divino mesmo, igual ele fala aqui, que dá aquela respiração assim, 300 mil quilômetros por segundo. Aí, pronto. Olha, eu vou fazer uma conta aqui. Já que a Malu falou isso aí, me deu uma vontade de eu fazer uma conta aqui. 1, 2, 3. O raio da Terra é 6.400 quilômetros, não é isso? O raio da Terra. Então, a circunferência da Terra, se a gente lembrar da física, lembra aí vocês, é aquele 2πr, lembram? Lembram disso? 2πr? Sim. Então, o π é 3,14. Se a gente botar 2 vezes π, vezes o raio da Terra, a gente vai ter o tamanho da circunferência da Terra, né? Sim. Se a gente dividir isso por 300 mil, a gente vai ter o tempo que a luz leva para dar uma volta, dar uma girada em torno da Terra. Vamos ver aqui, ó. Espera aí.
Deu tão pequeno que nem apareceu aqui. Aí, ó. 0,13 segundos. 13 centésimos. É a velocidade que a luz dá um giro em 13 centésimos, dá um giro em torno da Terra. Aí isso me lembra lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Caritas. Lembra do Espírito Caritas? Sim. Ele diz assim, hoje eu dei o meu giro habitual. Foi. Hoje eu dei o meu giro habitual na Terra e vi algumas mães sofrendo, elas não tinham comida. Eu fiz uma oração, confortei os corações, mas o corpo é tirano. Eu confortei o coração, não o estômago. Uma das mães pegou a criancinha como quisesse a minha proteção, estendeu a criança no ar. Lembra disso? Aí diz, qual foi a velocidade que ela deu esse giro na Terra? Pelo amor de Deus. 13 milésimos de centésimo. Ave Maria. Ô, João, qual que é mesmo a velocidade do pensamento? É maior que a da luz. Maior ainda? Maior, porque o livro Ação e Reação fala que é maior. O livro Ação e Reação fala que é maior. É lá no livro Ação e Reação que está dizendo que a velocidade do pensamento, de movimento desses espíritos é superior à própria luz. Como pode? Por isso que tem aqueles bloqueios, né, João? Quando estão ali na Mansão Paz, eles têm aqueles bloqueios, porque os espíritos que estão ali em tratamento, o de lá de fora manda a mensagem e é muito rápido. Ali o negócio... Ô, João, mas o pensamento, essa velocidade é igual para todos os espíritos ou depende da evolução? Não, eu acho que depende da evolução, é diferente. O que a Malu está falando é um pensamento mais lento mesmo. É um pensamento mais lento, mas mesmo assim é rápido. É rápido, tanto que eles bloqueiam, porque senão eles arrebentavam tudo dentro da mansão. E nem conseguem bloquear tanto, né? Exatamente, que eles ficam se mexendo lá, né? Tem que quebra a enfermaria. Então, aí tem que dar um choque em tudo. Tem que dar um choque na enfermaria, porque eles estão em telepatia. Uma obsessão telepática à distância. Pensa bem, se eu estou aqui, meu filho mora lá no Canadá, digamos. Eu pensei nele, estou pensando com fé, com afinco, ele vai receber isso, e recebe rápido. Quando eu estou aqui fazendo alguma coisa e alguém lembra de mim, aí eu lembro dessa pessoa, isso é sintonia mental, não acho que é outra coisa, não. Principalmente se eu fui pego de surpresa, eu estava aqui concentrado, por que eu lembrei dessa pessoa? É ela quem está se comunicando comigo. Nunca pararam para perceber, isso é que consta nos livros. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É que a gente está aqui e não se percebe das coisas. A gente é muito infantil em matéria de percepção. Esse pensamento ainda vem junto com uma carga energética com maior... Emocional. Emocional, eleva ou abaixa. Então tem que estar vigilante para não abaixar. Exato. Então vamos lá, cocriação em plano menor. Então teve a cocriação em plano maior. Arcanjos criando galáxias. E cuidando delas. Aplicando nelas forças intratômicas capazes de formar os núcleos de todos os átomos. Com luz e calor. Recebendo luz e calor de outros sóis, de Deus. Mas tem a cocriação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico, que está em permanente circulação no universo. Esse não acaba. Esse é divino. Para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria
com a energia espiritual que lhes é própria. Então, nós fazemos isso sem saber, formando assim o veículo fisiopsicossomático, quer dizer, o perispírito e o corpo físico, em que se lhe exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Aí a gente vai, cria cada um de nós o nosso perispírito e cria o próprio grupo, a própria civilização em que nós estamos, em que nós estivemos, e também os desencarnados fazem a mesma coisa. Dentro das mesmas bases, utilizando o fluido cósmico universal, que existe sempre, plasmam também os lugares entenebrecidos de purgação infernal, gerados esses lugares pelas mentes desequilibradas, gerado pelas mentes criminosas, nos círculos inferiores e nos círculos abismais, em que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo, em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas. Então, as regiões infernais aí dentro do planeta Terra é criação em plano menor dessas inteligências inferiores aí, dos dragões, dos espíritos associados aos dragões. Um microcosmo pequenino que desafiam a passagem dos milênios. As edificações macrocósmicas desafiam a passagem de milênios. As regiões microcósmicas inferiores, elas são de breve duração. Vai durar nada aí. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força de Deus. Na origem, é força de Deus, toda energia, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Deus tem um propósito, mas a gente propõe um propósito contra o propósito divino. Ai, 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 quem somos nós? Cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado. Quando o bem é praticado, naturalmente ele ainda é incompleto, mas Deus prestigia porque a gente segue na direção correta. Constrangendo-nos a transformar, quando estamos errados, o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico, ou o plasma divino, é a força em que todos vivemos. Voltou lá para o primeiro parágrafo. Nos ângulos variados da natureza, nós vivemos dentro do fluido cósmico, do plasma divino. Motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e em Deus existimos. Nota de rodapé, número 3. Paulo de Tarso falou isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Beleza, gente? Eu acho, como tem 5 minutos para acabar o prazo, que a gente não deveria começar o capítulo 2. Porque também não vai ser uma coisa fácil. Hein, João, vamos fazer igual o Chico. Vamos lá tomar um café? Vamos parar para tomar um café. Gente... raciocinar isso aqui, tentar ver. Vamos dar uma cordinha aqui para ver se a coisa pega. Engraçado que esse livro foi escrito em 1958.
E nós 88. bom, eu já tinha reencarnado, mas muitos estariam no plano espiritual ainda estudando para Eu estaria. voltar. Eu estava E lá. aí, mesmo desse jeito, tem dificuldade em entender, né? Verdade. Eu acho que eu não estudei física lá em cima, não. Não, fizeram você esquecer para não fazer arte nessa. Deve ser, Cida. É. Eu, quando voltar, vou pedir para mim fazer um curso desde o começo, porque só aqui na Terra não vai ser suficiente, não. Eu vou ter que aprender de novo. Pior que a gente fica lá tempos e tempos, né? Quer dizer, na carne, né? A gente imagina que é um tempo longo, que você fica lá nesses estudos, né? E a gente não assimila. A gente não vem com tudo. Não, nem você não viu. Ele falou que ele não sabe. O André Luiz não sabe. E ele está lá. Olha, o Einstein diz que já era de outro planeta evoluído. E Einstein, para pôr uma soma, uma coisa do átomo, ele teve dificuldade. Ele se apegou à esposa dele, que era mais inteligente que ele. E ele foi o único que usou 10% do cérebro dele. Então, nos foi dado só 5%. Eu acho que o meu foi 1, viu? Alguém levou meus 4. Mas é interessante a gente aprender isso, e o que eu acho mais bonito é que 2 autores, né, 2 psicografaram em lugares diferentes, e como que conseguiram na mente deles ver tudo isso, porque o médium tem que ter alguma coisa, mas o que tem é que nas outras vidas eles tinham, nas outras existências, e nesta não, nesta vieram bem simples. Exatamente. Fácil, não. O Valdo Vieira não, né, João? O que o Valdo era, hein? Valdo foi médico. Foi médico. Daí virou, eu não sei, um ramo lá da ciência, né? Que não é mais... saiu do espiritismo e entrou com um negócio. Não sei o que ele virou. Vou interromper aqui, gente. Pode interromper.